Você sabia, irmão, que é possível você viver uma vida de santidade na presença do Senhor? Será que você não acredita que é possível ter uma vida perfeita? Pois eu vou dizer para você com toda sinceridade, meu amado e querido irmão, é possível sim. É possível porque o próprio Deus, ele nos diz isso. Quando você abre sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 5 e o versículo 24, você encontra aí a história de Enoque, um homem que andava com Deus, um homem que gostava de conversar com Deus. E certo dia Deus saiu conversando com Enoque, andando com ele, e depois Enoque não voltou mais. Deus não permitiu que Enoque continuasse aqui nessa terra. Porque Deus amava tanto Enoque, mas amava tanto ele, que era impossível ele ficar longe de Enoque. Sabe, quando você ama uma pessoa verdadeiramente, você quer estar sempre com ela. E foi isso que aconteceu entre Deus e Enoque. E sabe por que o Senhor amava Enoque, mas amava tanto Enoque, irmão? É porque Enoque havia escolhido firmemente estar na presença do Senhor, seguir a Deus. Enoque aborrecia o pecado, a iniquidade, e ele buscava fervorosamente o conhecimento da palavra de Deus. Ele queria ter conhecimento celestial. E da maneira como ele buscava esse conhecimento, irmão, ele recebia. E ele buscava tanto conhecimento celestial, é porque ele queria viver na presença de Deus e viver uma vida de perfeição, de santidade, sem cometer nenhum pecado. Ele queria perfeição. Se você deseja ser perfeito, você pode. Não adianta alguém dizer para você que isso é impossível, porque na verdade, irmão, é isso que o diabo deseja, que a gente não acredite na possibilidade de ter uma vida de santidade. Então você não busca, você não se esforça para ter. Mas Enoque não. Enoque andava com Deus. Enoque amava Deus e ele pedia sabedoria a Deus, tá? E agora Deus demonstraria a todo o universo, tá? Através de Enoque ia ser demonstrado a falsidade e a acusação de Satanás de que Deus havia criado uma lei que era impossível que o ser humano guardasse. Era isso que Satanás desejaria fazer. Fazer com que você não acreditasse, que você desse desculpa para não guardar a lei de Deus. Ainda hoje ele continua fazendo isso, não é verdade? Ele usa milhares de pessoas que dizem que é impossível o ser humano guardar a lei. Mas quando você olha para a vida de Enoque, então você percebe que na verdade é possível sim. Porque se Enoque sendo homem, que veio depois do pecado, andou com Deus e guardou toda a lei de Deus e ele era perfeito, então você também é. E Deus, irmão, Deus, ele usou Enoque. Ele demonstraria, tá, a todos os seres humanos de que Enoque foi uma espécie de Cristo. Enoque serviria de testemunho, de modelo para o próprio Jesus Cristo, que também se tornaria um ser humano e viria a este mundo para guardar toda a lei. Antes de Jesus guardar toda a lei, eu já vi muitas pessoas dizer que somente Jesus conseguiu cumprir a lei. Não, Enoque cumpriu. Porque a Bíblia diz que ele era perfeito. E ser perfeito é viver em harmonia com todos os mandamentos do Senhor. E Enoque era um símbolo de Cristo. E ele serviria para que todo o universo visse, percebesse de que Satanás era um mentiroso, de que Satanás era falso, acusador de Deus, mas que Deus havia criado uma lei perfeita. A lei de Deus é o caráter de Deus. É uma lei possível. Aliás, graças a Deus que existe a lei de Deus. Porque se não existisse a lei, como é que nós poderíamos buscar ter perfeição? Se a gente nem mesmo ia saber o que é pecado? Quando nós lemos a palavra de Deus, né, que diz que o pecado é a transgressão da lei, então se torna bem fácil, bem simples você ser perfeito.
Porque é só guardar a lei de Deus. Se você guarda a lei, você não vive pecando. E se você não vive pecando, você vai viver uma vida de santidade e de perfeição. Assim como Enoque viveu. Deus, irmão, amava Enoque demais, porque Enoque andou com Deus. Enoque buscou fazer a vontade de Deus. Enoque, ele não era diferente de você, mas ele caminhou na presença do Senhor. E agora Enoque estava buscando cada dia mais ter relacionamento com Deus, a ponto de um dia Deus olhar para Enoque e dizer: não, eu não posso deixar esse homem aqui. Eu não posso permitir que ele continue aqui nessa terra tão cheia de pecado. Tá? Porque Enoque caminhou com Deus. Enoque guardou toda a lei de Deus, tá? Ele foi a maior evidência de que é possível você e eu sermos perfeitos, termos uma vida de santidade, guardando toda a lei de Deus. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar e venha nos ajudar a ser semelhante a Enoque, mas principalmente semelhante a Cristo, tá? Que quando Cristo olhou para a vida de Enoque, viu quando ele cumpriu toda a lei, Jesus diz assim: é bem fácil de eu cumprir também. Eu vou conseguir, porque este homem, mesmo tendo nascido como ser humano, ele cumpriu. Ele nasceu no pecado, mas ele cumpriu toda a lei e não vivia pecando. Jesus também cumpriu toda a lei. Jesus nunca pecou. Jesus teve uma vida de santidade e ele diz que nós devemos ser santo e perfeito, assim como ele é. Que você busque essa santidade. Vamos orar. Ó Deus amado, toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor, que tem buscado tanto a tua presença, que tem buscado ter uma vida de santidade. Ó Deus, existe tantas pessoas que desejam tanto, Senhor, que o Senhor venha logo nos buscar e tirar daqui. São muita gente, Senhor, que anseia pela tua volta, pelo teu retorno, e que tem buscado ter uma vida de santidade. Dê sabedoria a eles e ajuda eles a ser perfeito. Envia teu Espírito Santo sobre cada um deles. Esse é meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém.